Deus odeia o divórcio. Em vários lugares na Bíblia nós vamos encontrar princípios como esse. Se nós olharmos Mateus capítulo 5, os versos 31 e 32, ele diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, Jesus vai deixando claro a seriedade que é a questão do casamento e o divórcio. Ou seja, não deve divorciar, não deve repudiar. O casamento não foi feito para isso. Não foi assim desde o início, não foi o que Deus planejou. E quando saímos fora do planejamento de Deus, incorremos em pecado. Isso porque a palavra pecado, ela também pode ser lida no original como errar o alvo, ou seja, quando nós erramos o propósito, estamos num pecado. Quando nós erramos o alvo que Deus estabeleceu, estamos no pecado. E Deus não criou o matrimônio para a separação. Deus não criou o casamento para o divórcio. Deus criou o casamento para espelhar sobre a terra a união entre Cristo e a sua igreja. E quando nós pensamos na união Cristo-igreja, como Paulo registrou lá em Efésios capítulo 5, nós vemos que é uma união eterna. Ela não para, ela não é quebrada, ela não é desfeita, não é qualquer probleminha entre nós, a igreja e Cristo, que ele diz, não quero mais vocês. É uma aliança de sangue, um alto preço foi pago e é uma unidade em amor. Por isso a unidade entre Cristo e a igreja, ela deve ser demonstrada pelo casamento. Por isso, o divórcio não pode ser admitido entre cristãos. A palavra divórcio significa dissolução, dissolver. E isso ofende o caráter santo de Deus, porque Deus não criou o casamento para dissolver. Ele tem um plano eterno para nós, um plano eterno para a igreja e Cristo, e ele não quer que isso seja dissolvido. É por isso que quando nós lemos lá em Malaquias, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, no verso 16, ele diz claramente: o Senhor, Deus, odeia o divórcio. São poucas coisas na Bíblia que aparecem tão enfaticamente assim: Deus odeia. Mas por que aparece? Porque é algo santo para Deus. E esse texto de Malaquias, tanto de Mateus capítulo 5, mostram a intensidade do que significa para Deus. Ele diz: eu odeio o divórcio porque ele é odioso, ele é abominável, ele é como um inimigo. Então, é isso que Deus pensa do divórcio, de qualquer divórcio. Então, se você está com problema no casamento, busque ajuda, oração, jejum, busque ao Senhor. Nosso Deus é o Deus que muda circunstâncias. Nosso Deus é o Deus que pode mudar a história. Ele pode escrever uma nova página na sua vida, do seu cônjuge, mudar tudo, não importa o que foi até aqui. A partir de agora, comece a pagar um preço de buscar ao Senhor e fazer a sua parte. Eu tenho aprendido uma coisa: quando você quer que haja mudança em alguém, em primeiro lugar, pergunte ao Senhor: Deus, o que precisa mudar em mim? Pode ser que Deus ainda não mudou o seu cônjuge, porque você precisa de mudança. E quando você se quebrantar diante do Senhor e permitir que Ele faça as mudanças necessárias, então Ele terá o espaço para agir no seu casamento e abençoar também o seu cônjuge. Então lembre-se, Deus abençoa o casamento, porque foi Ele que criou. Casamento para Deus é santo.